as reclamações no preço, na comercialização. A gente já está chegando ali no final do ano, já estamos no mês de outubro, né, e continuam, e ainda junto com sinais de doenças, né? Nós estamos acompanhando os colegas produtores aí, e seria interessante se a gente conseguisse um ano ali, pessoal com mais calma, né? E todos esses problemas começam a dificultar o cuidado com o sistema de produção. O produtor começa a não ter recurso para ir sustentando financeiramente seu negócio, né? Bom dia aos colegas que estão entrando aí, bom dia, Jackson. E esse é a questão principal, o bolso do produtor, né? Então, quando isso começa a preocupar e fica difícil a sustentabilidade quando o produtor não está faturando como deveria, tá? Então, sobre isso nós vamos falar. E bom dia ao seu Zé, bom dia, dona Maria, bom dia aos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar o nosso cafezinho com o Camarão nesse domingo e ter o nosso bate-papo aí para que a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? Bom dia, professor Augusto. Um ano sem prejuízo ali com as doenças, com o processo de comercialização. Então, essa é a nossa missão, né? Pelo menos um ano de tranquilidade, porque o produtor é difícil essa tranquilidade aí no negócio, né? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de Camarão, e aqui nós temos o nosso domingo, o nosso cafezinho com camarão e o nosso bate-papo. Nessa semana, preocupado com toda essa conjuntura, com todo esse processo de redução do dinheiro no bolso do produtor, aumento do prejuízo, e todo o processo de produção, comercialização, isso acaba interferindo lá no cuidado com a saúde do seu camarão, né? Na terça-feira, preocupado com isso, eu lancei uma jornada do camarão, fiz lá uma abertura para quem não conseguiu ver toda essa programação que nós vamos tentar construir ali na terça, na quarta-feira, enviar, né, cada fase ali, são 5 fases, né? Vamos enviar para vocês, então, nessa jornada. E, ao mesmo tempo, eu estava ali no silêncio burocrático do projeto, principalmente para que a gente pudesse, como eu falei no domingo passado, reorganizar a nossa maleta de diagnóstico, né? Cada profissional tem sua maleta. E eu fico preocupado porque com os aparecimentos de perda de saúde do camarão ao longo da semana ali nos grupos, né? Tem de tudo. E nós não temos no Brasil aquele laboratório que interage direto com o produtor, que está diariamente ali com o micro e pequeno, principalmente, né, fazendo essa atividade de acompanhamento da saúde do camarão, que seria a base, a raiz do nosso negócio. Mas às vezes a gente está ali preocupado com toda razão, tá, no preço de tabela do camarão, como é que está a venda, como é que está. E esquecemos lá da raiz do negócio, né? A raiz é a saúde do camarão. O camarão para a gente poder ter sustentabilidade no nosso negócio, a gente tem que ter a saúde no camarão. Senão o nosso negócio não tem saúde financeira. E para acompanhar a saúde do camarão com tantas coisas que acontecem de agressão microbiológica nele, né? Que é natural de qualquer ser vivo, tá? A única coisa é que nós, tecnologicamente, nós utilizamos o conhecimento, nossa sabedoria para continuar avançando no nosso agronegócio. Mas a gente precisa ter o laboratório de diagnóstico acessível para que a gente possa estar acompanhando semanalmente o que está acontecendo ali com o camarão. Porque a gente já está em outubro e tem colega reclamando aí da saúde do camarão ainda, morrendo do camarão, tendo que tirar as pressas, prejudicando no processo de comercialização do grupo, né? Porque o atravessador vê um aperreado ali para tirar o seu camarão para vender,
E isso ele extrapola como se estivesse todo mundo quebrando o preço do camarão. Não é isso. Então, se a gente passa uma tranquilidade no processo de produção, né, no acompanhamento da saúde, nós também teremos uma tranquilidade no processo de comercialização e isso não venha a interferir no preço do camarão, porque o comprador, o atravessador, eles aproveitam de tudo para quebrar o preço. Então, enquanto a gente está trabalhando ali no grupo, vendo os colegas fazendo o trabalho para uma tabela aí para 22, 23 até 24, a tabela do camarão, às vezes esses deslizes, né, que é natural de qualquer negócio, né, mas o nosso tem um risco maior. Na perda de saúde do camarão, um colega que precisa vender ali para salvar o seu negócio, acaba tumultuando o processo de comercialização. Então, nós, nós estamos nesse silêncio burocrático para cumprir essa tarefa aí, nessa fase que foi preciso colocar dentro do projeto, tá? Porque no início a coisa estava mais tranquila quando nós fizemos o planejamento, mas agora para colocar em operação eu estou tendo que quebrar um pouquinho a cabeça para ver como isso vai ser, como essa parceria vai ser executada, porque não contava com alguns obstáculos aí no projeto, tá? Então eu estou quebrando a cabeça para a gente ter o laboratório de diagnóstico que vai ser a base do PSF Camarão, que é a base da escola de camarão nesse primeiro momento. E aí a gente entender todo esse processo de saúde do camarão. Tá? Então, tem horas que eu estou um pouco fora do ar, tentando trabalhar essa burocracia. É isso que eu gostaria de discutir com vocês. Né? Porque, como eu falei lá no início da nossa jornada, né? O nosso negócio de camarão não é um jogo, não é como um joguinho ali dos dados, né? Como eu mostrei, não é um jogo do bicho, não é um jogo do tigrinho lá. É um agronegócio que tem os seus desafios, como qualquer como qualquer negócio, né? E esse é um gargalo que nós precisamos estruturar, deixar 100% disponível ao setor. E não depende só de mim, depende de algumas parcerias aí que eu estou precisando fazer dentro da universidade. Tá? Então, só mais um pouquinho de paciência que vocês tiveram aí ao longo do projeto, mas esse Café com Camarão hoje veio para a gente discutir isso. Né? Nós precisamos ter esse laboratório disponível para que a gente possa estar discutindo todo qualquer problema que venha acontecer com o camarão, mas tem que reativar ele aqui no Brasil, tá? Nesse modelo aí. Então, aguarda um minutinho, porque isso depende de parceria, depende de uma conversa, depende de uma boa vontade das outras partes. E aí eu estou nessa busca aí. E deve demorar algumas semanas para a gente colocar em ação essa parte, que é uma parte vital para o nosso negócio. Nós não podemos ficar no achismo, não acho que é isso, e a gente vê alguns colegas no grupo, né, com a maior boa vontade, tentando ajudar um ao outro. A gente tem um diagnóstico presuntivo, que só olhando a gente pode presumir que é a doença A, a doença B, mas como eu falei, né, nosso negócio não é um jogo, a gente precisa conhecer o que realmente está acontecendo com o nosso camarão constantemente, para que toda a cadeia produtiva possa buscar as melhores soluções. Senão a gente fica num ciclo vicioso ali, né? Como um jogo. Acerta um, acerta duas, mas erra três, erra quatro, acerta um, acerta duas. Então, é um negócio que precisa ser estruturado e o laboratório de diagnóstico ele fornece essa segurança
em nossa atividade. Não é 100% perfeito, porque os agentes infecciosos vão se renovando aí na ecologia microbiana, né, na natureza, faz parte da vida, né? Mas a gente ter esse sistema de apoio faz com que a nossa velocidade de resposta seja maior. Então essa é uma fase que eu acreditava que ia ser mais fácil, mas tem alguns obstáculos aí que eu estou precisando transpor. Tá? Então segura mais um minutinho aí que nós vamos passar por essa etapa. E essa etapa vai sempre estar apresentando um desafio. Tá? Não, até trazer para vocês essa realidade, assim como a realidade de qualquer profissional de saúde. Hoje a gente sabe de uma coisa, amanhã a coisa modifica. Não tira da memória a situação da Covid. Né? A gente tinha todo um sistema de saúde e, por alguma razão, técnica, política, o que for, aquilo entrou em nossa realidade, em nossa vida, e foi preciso a gente se adaptar no manejo sanitário aí de nossas populações. E as populações do Camarão são equivalentes em números às cidades, né, nos municípios aí no Brasil e no mundo, né? Milhares de indivíduos que ficam sujeitos àquela ação do agente agressor. Então tem todo um sistema que precisa ser coordenado e gerenciado para a melhor condição de saúde. E isso a gente precisa deixar estruturado, melhor estruturado na nossa atividade. A gente tem avançou muito nos últimos anos, mas recuamos em algum momento e a gente precisa recuperar essa ação. Tá legal? Então, essa era a discussão que eu queria trazer hoje aqui para o nosso Café com Camarão, era nesse pilar importante da sustentabilidade. Né? Que a gente sabe que o produtor tem que estar com dinheiro sobrando ali no bolso dele, para ele ter o ânimo de continuar crescendo na atividade. Esse é o combustível, o lucro. Então, o nome disso é lucro, né? Lucratividade. Então, aquilo que sobra, para ele continuar ali reinvestindo, crescendo, animado, como qualquer negócio, tem que ter o lucro. Mas existem esses prejuízos aí, né? Professor Augusto, é ter a ferramenta de diagnóstico. Tá? Não é, tem a questão da água, do ambiente, que é importante, mas olhar a patologia do camarão constantemente. É isso que eu estou falando. Tá? É só reativar essa parte do laboratório. A gente avançou muito nas outras partes e o trabalho que o senhor executa, que os outros colegas também executam na qualidade ambiental é de grande importância, mas essa peça no quebra-cabeça, né, que é a patologia do camarão, a gente colocar ela como uma rotina, tá? Assim como é a rotina da análise da água, do solo, das outras coisas, tá? Para diagnosticar precocemente a causa, correto? Né? Então é só essa parte aí que eu conto com algumas parcerias, e aí dentro do sistema da universidade a velocidade é um pouquinho diferente da velocidade no setor produtivo. Então depende de algumas conversas, algumas parcerias. Estou verificando isso. Então acho que nesse mês eu consigo resolver essa parte aí, né, do apoio desse pessoal. Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês, porque é uma peça importante no nosso quebra-cabeça. Então, estou nessa luta aí, continuar essa semana, tá? A gente ter reativar ali na parceria esse laboratório de diagnóstico. Então, como eu estou trazendo toda semana para vocês os avanços, às vezes a gente para um pouquinho, aparece uma pedra no caminho, a gente tem que contornar o obstáculo, e aí estamos seguindo. Mas hoje é esse obstáculo que, que nós estamos trazendo aí para a discussão com vocês no nosso cafezinho aqui com o camarão. Tá? Alguém tem mais alguma coisa aí? Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma alteração? Tá? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Bom dia, Rodrigo. Pessoal que entrou aí.
Tá tudo tranquilo? Então, pessoal, eu vou pedir licença para vocês. Hoje foi essa nossa minutinhos aqui de conversa para a gente atualizar os trabalhos da semana. Então, eu vou me organizar ali na terça-feira, para talvez no final da tarde, da noite, né? Para começo da quarta, a gente enviar primeira fase, primeiro episódio da nossa jornada de Camarão. Então, para quem não viu, tá lá no YouTube, na Escola de Camarão, e aqui na conta do Instagram também, na Escola de Camarão. No YouTube fica melhor pelo formato do vídeo. Eu estou tentando melhorar essa parte técnica aí, aprender também. Mas lá tá melhor, né? A estrutura está ficando melhor, a gravação, tá legal? Então acompanha lá, ainda não está 100%, mas está bem legal. Tá ficando, ainda tem algumas coisas que eu preciso melhorar, tá? Então, acompanha lá a jornada que eu vou passando essas informações para vocês. Bom, então o nosso café com camarão de hoje, pessoal, era para atualizar sobre essa fase aí do projeto, né? A gente está buscando reativar um laboratório mais de diagnóstico para dar o apoio logístico ao trabalho da Escola de Camarão, ao trabalho do PSF Camarão. Ok? Então, pessoal, vou pedir licença aí para fechar nossa sala de aula de hoje. Um bom domingo e uma boa semana de muitos desafios aí para os colegas. Tá bom? Fiquem com Deus.